Olá, alunos, professor Sérgio Luiz aqui. Vamos iniciando a nossa aula, os nossos estudos sobre democracia, cidadania e direitos humanos. Esse capítulo é bem extenso, ele é da página 170 até 193, então aí tem bastante conteúdo. Muito fácil esse conteúdo próximo da realidade de vocês. Sociologia é sempre muito próxima, mas esse conteúdo é muito próximo mesmo. Conceitos já conhecidos, já estudados, mas a gente precisa relembrá-los e talvez desmistificar as opiniões, né? Aquela doxa aí, dentro daquela limpada e trabalhar os conceitos. A gente vai iniciar esses estudos com reflexões e eu vou apresentar para vocês o que tem nesse capítulo e como que vai ser estudado. A nossa primeira aula a respeito da democracia, cidadania e direitos humanos. Capítulo 7 de Sociologia. Em junho de 2013, surgiram várias manifestações no país, devido ao aumento de 20 centavos no transporte coletivo, e isso foi o estupim para diversas manifestações de ruas, com milhares ou milhões de pessoas. Principalmente o foco depois virou saúde e educação, porque ninguém aguentava mais, a saúde estava muito ruim, a educação estava muito ruim, eles queriam melhorias, principalmente na saúde e na educação. Isso é um exemplo de uma manifestação democrática, isso é um exemplo de democracia. E é preciso a gente voltar um pouco na história e compreender o que é essa democracia, como ela foi construída. E também por trás dessa democracia, em quem ela foi inspirada. Ela surgiu do nada por acaso ou ela foi construída ao longo da história? Isso a gente vai ver ao longo dos nossos estudos. Então esse capítulo, ele é um capítulo extenso, eu coloquei os itens, os tópicos principais que destacam nesse capítulo. A democracia, introduzindo o capítulo, então a democracia que é direta, representativa e participativa. A teoria democrática moderna. A teoria democrática contemporânea. Moderna entende-se ali período de iluminismo. Contemporânea embora a idade contemporânea surgiu pós-revolução francesa, mas o contemporâneo a gente vai entender pelo século XX para cá. E a cidadania, que são direitos civis, políticos e sociais, e a geração desses direitos, e os direitos humanos, e as suas gerações. Vamos trabalhar aí na perspectiva de 6 gerações de direitos humanos. São 3 grandes gerações, mas alguns autores chegam a trabalhar com 6 gerações dos direitos humanos. Democracia, afinal, o que é isso? Que negócio que é esse chamado democracia? A democracia ela não é um regime político, um sistema político novo, não é. Ele é um sistema bem antigo, até por sinal. Historicamente tem mais de 2.000 anos, 2.500 anos. Surgiu em Atenas, na Grécia Antiga. As primeiras características de um governo realmente, de um regime democrático. O demos, ele era uma classe social que havia surgido em Atenas. Essa classe era chamada os iguais. Quem eram os iguais? Eram homens maiores de 21 anos ou até 18 anos, dependendo da maioridade daquele período. Alguns livros trazem 21, outros 18, uns tinham consenso. Maiores de idade e nascidos em Atenas e filhos de atenienses. Então, filho de ateniense, homem, maior de 21 anos, nascido em Atenas. Então, se tiver essa variação do 18 ali, não tem problema. E essas características tem que ter. Homem, maior de idade, nascido em Atenas e filho de atenienses. Esses eram os cidadãos. Eles tinham o direito a usufruir da igualdade perante a polis, perante a cidade de Atenas. Então, demos significa cidadão ateniense, que hoje a gente traz como povo, né? Hoje, como se expandiu ao longo da história os direitos de cidadania, que na época em Atenas eram muito restritos, a gente traduz hoje democracia como governo do povo, mas na sua origem é governo do demos, é governo dos cidadãos atenienses. Então, era a classe social que emergiu em Atenas, ali por volta aí do século 6-5 a.C. E kratos é poder, governo. Então a democracia a gente entende como governo do povo. O governo onde o cidadão participa ou diretamente ou indiretamente, ou participa indiretamente, depois ajuda a governar. Tem participação dos cidadãos no meio. Ou por meio do voto, ou por meio de participação nas decisões, ou por meio da decisão direta. Então há diversas concepções teóricas e ideológicas sobre a democracia. Não existe um consenso, democracia é isso. Não, um conceito muito amplo a democracia. Há quem defina como o direito de votar,
Democracia é direito de votar. Há quem defina que é participar de um governo, ajudando lá a tomar as decisões, audiências públicas e etc. Outros definem com a simples possibilidade de liberdade de expressão. Por exemplo, ditadura militar no Brasil, como já estudamos, período onde a democracia foi restrita. Mas muitos acreditam que naquele período teve democracia, que o povo tinha democracia. Não votava para presidente da república, mas o povo tinha liberdade de expressão, entre aspas, né? Então, ou seja, quem seguia as regras e obedecia ao regime tinha o direito de ir e vir, né? Até um determinado horário. Tinha as restrições, mas havia democracia. Então, muitos ainda acreditam que o regime, que a ditadura militar no Brasil, houve democracia. E a gente precisa respeitar essas concepções, embora, né, é uma concepção um pouco fora do conceito de democracia. Mas havia uma certa liberdade, por mais que restrita, havia. Então podemos chamar então de repúblicas dos generais. Então é a república dos generais. Embora a ditadura e democracia parecem um pouco contraditórias, não acho? Então eu, na minha visão, opinião, enquanto professor, acredito que não houve democracia plena naquele período no Brasil, de 64 a 85. Afinal, quais as características necessárias para um governo ser democrático? O que precisa para que haja essa tal de democracia? As concepções contemporâneas, ao longo da história, da Idade Moderna e Contemporânea, elas trazem a ideia de que todos os indivíduos devem ter direitos e deveres iguais. Essa igualdade perante a lei jurídica, ela foi um bem, né? Uns dizem que é bem, outros não, mas foi uma ideia conquistada por meio do Iluminismo e da Revolução Francesa. A igualdade jurídica. Todos somos iguais perante a lei. Quaisquer que sejam a classe social, gênero, etnia, cultura, região, independente. Então o regime político que garante a efetivação dos direitos e cobre os deveres das pessoas de forma igual para todos, sem tratar nenhum com discriminação de classe social, gênero, etnia, orientação sexual, etc., região, etc., é um regime democrático. Então a democracia é um regime, é um princípio universal onde a liberdade de participação, de escolha, de opinião, ela é respeitada dentro da sociedade e na construção dos governos. Podemos definir assim, embora as concepções são várias. Envolve alguma participação, envolve povo no meio. Isso é democracia. Mas existem várias concepções e experiências ao longo da história. A ideia de povo como igualdade coletiva de direitos e deveres é algo contemporâneo. Veio pós-Revolução Francesa. É a ideia que eu falei de igualdade perante a lei. Democracia não é um sistema político predominante ao longo da história. Não é. A democracia não é aquele sistema que ao longo da história foi o que mais teve. Não. A democracia surgiu em Atenas, depois essa democracia foi desconstruída com a invasão dos gregos, da Grécia por outros povos, persas e depois pelos macedônicos. Depois os romanos criaram a república romana, coisa pública, mas não era democracia. Era uma coisa parecida, mas não era bem democracia, era império. E ao longo da Idade Média não houve democracia, ao longo depois, pós-Idade Média, o absolutismo. E aí sim, no século XVII começaram as revoluções burguesas, revoluções liberais. E aí surgiu a democracia contemporânea, ou moderna, né? Depois vai virar contemporânea, que é a democracia representativa. Então percebe que ao longo da história do Ocidente, a nossa marca de democracia é bem pequena. E no Oriente menor ainda. O Oriente não tem uma cultura democrática. O Ocidente tem uma cultura mais democrática e atualmente representativa, né? Só o único traço assim de ativa, de direta, é em Atenas, lá por volta do século V, lá no período de Sócrates, inclusive. Sofistas de Sócrates. A democracia direta. Então a democracia, né, voltando um pouco, tem grandes expressões e 3 grandes expressões. Na verdade são 2, porque a participativa ela é uma subdivisão da representativa. Mas eu coloquei como 3 aqui. Então 3 grandes expressões. A direta, ou ativa, a representativa, que tem representantes, e a participativa. Então o indivíduo, o cidadão, participa na construção das leis, das decisões, do governo, etc.
Democracia direta ou ativa, também é chamada assim. É a democracia clássica, lá em Atenas. Os cidadãos, como já disse, o demos, eles governavam diretamente. Eles tinham funções judiciárias e legislativas. Então eles criavam as leis, os cidadãos, o homem maior de 21 anos, nascido em Atenas, filho ateniense, e eles criavam as leis e tomavam decisões jurídicas, puniam aqueles que descumpriam as leis e assim por diante. E até mesmo função executiva. Ou seja, o horário público e o recurso público, o que seria investido em cada coisa. Então, esses eram cidadãos, eles governavam mesmo. Eles governavam Atenas, diretamente. Não tinha representação. O cidadão não vota em alguém que vai governar sobre ele. Não, o cidadão governa através do consenso, do debate, da argumentação. Claro que existe Sócrates e Platão, fazer uma crítica forte a isso, porque esse consenso não era bem isso. Os sofistas manipulavam o discurso, mas tinha a possibilidade de participação direta. Então, a participação direta, ativa, do demos, dos cidadãos, nos assuntos da polis, nas decisões. As reuniões eram públicas, feitas na ágora, que era o espaço público, e nesse modelo, esse sistema de governo, de administração pública, o interesse comum estava acima do interesse privado. O politikon estava acima do idiotes, então, ou seja, da esfera privada. O politikon era justamente a esfera pública, o bem coletivo. Então os gregos se preocupavam muito com a vida pública, a vida coletiva, o bem coletivo. Então os cidadãos, esse respeito à democracia, nesse período, no século V, 6-5 a.C., era muito forte. Embora foi um período curto, até historicamente falando, que Atenas foi democrática. Mas havia um respeito muito grande ao espaço público, ao interesse público. Claro que essas críticas existem, né, devido à manipulação que existia, o discurso, a retórica, a persuasão. Mas de qualquer forma havia esse interesse público por trás da democracia ateniense. Ela é direta. Eu não elejo alguém para me representar. Eu me represento e represento os interesses coletivos ali no debate na ágora. Democracia representativa. É uma democracia ocidental. Então ela vai surgir na Europa ali a partir das revoluções burguesas no século XVII. A Revolução Inglesa é uma das primeiras ali. E esse modelo de democracia ele destaca a soberania popular que se efetiva por meio do voto, ou seja, por eleição de representantes políticos. Então eu vou eleger alguém e esse alguém vai governar sobre mim, vai tomar as decisões, vai legislar, ele vai governar, administrar o recurso público, as funções administrativas, executivo, e ele vai, no caso, o judiciário não é eleito, né? O judiciário é por ou indicação ou concurso público, né? Naquele período, né? Vai surgir ali, os três poderes também vão surgir com essa democracia representativa. Então percebe que a democracia representativa ela traz com ela uma nova concepção política. Três poderes, o Estado moderno, pós-absolutista, ele vai ter essa ideia de três poderes e com isso a democracia representativa. Vem junto com os três poderes. Os eleitos, eles decidem em nome dos cidadãos. Eu dou o meu poder a ele. Olha que fantástico que é a democracia representativa. Eu tenho poder. Poder emana do povo, para o povo, pelo povo, para o povo. Esse poder eu vou oferecer. Esse poder que eu tenho por meio do voto, eu vou entregar ele a outra pessoa que eu acredito que seja a melhor pessoa para governar, e ela vai governar sobre mim, sobre todos, né? Determinado espaço, claro, eu estou falando a nível de país. Vamos pegar um presidente, pegar o presidencialismo como um exemplo, e esse presidente vai governar sobre todos ao nível executivo. O legislativo vai eleger um deputado federal ou um senador que vai elaborar as leis para todos seguirem. Então eu não tenho esse poder de modificar. Depois que eu votei nele, eu passei o meu poder para ele. A decisão dele, eu sou responsável por ela. Porque eu passei o meu poder para ele. Então o poder ele é do povo, o povo passa esse poder para alguém que vai governar sobre ele, tomar as decisões sobre ele e fazer as leis para ele seguir. É assim que funciona na representativa. A participação dos cidadãos é indireta, periódica, nas eleições, basicamente. Formal, porque se dá organizado por uma lei formal, então baseado na lei, existe uma lei que organiza tudo isso, e se expressa por meio de instituições eleitorais e partidos políticos.
Então os partidos políticos vão se fortalecer com a democracia representativa. Se tem eleição, tem ideologias, tem interesses. E aí começam a surgir os partidos políticos, onde cada um vai ter uma força, um interesse, né, nas suas propostas, os seus planos. E aí a democracia representativa surge. Então partido político, instituições eleitorais. É a base da democracia representativa. No Brasil se questiona muito essa representação política. Na América Latina, de forma geral, se questiona muito essa representação política. E no Brasil, nas últimas décadas, vem se questionando muito. Embora o povo, às vezes, dá aquela onda de desacredita e depois confia e confia demais. É muito instável a política nacional. Mas nas últimas décadas ali, principalmente na década de 2010 até 2016, foi muito questionada a democracia representativa nas redes sociais, nos veículos de imprensa e comunicação, né, as mídias sociais, porque cada vez mais se percebeu que a Lava Jato demonstrou isso também, que essa representação política nem sempre é representação para o povo e do povo. Existe bancada da bala, existe bancada ruralista, existe bancada evangélica, existe bancada isso, bancada aquilo. Então essas bancadas representam interesses de grupos distintos e não representam diretamente o interesse coletivo, que é o princípio da democracia representativa, representar o interesse de todos. Deveria ser isso. Então, e representa corporações, né? Corporações privadas, instituições privadas, grandes empresas. E esses grupos privados acabam, esses interesses desses grupos privados acabam estando acima dos interesses coletivos. E aí essa democracia começa a entrar em ruína. É perigoso quando isso acontece. E por isso no Brasil foi muito questionado. Na verdade o Brasil já questiona esse modelo e a América Latina desde a década de 80, 90. E aí por isso que nós criamos um outro modelo de democracia. A democracia participativa. Embora tenha fundamentação teórica na Europa também, esse modelo é um modelo latino-americano, uma criação latino-americana, e vai se inspirar. O Brasil fundamentou esse modelo de democracia e construiu ele. Tivemos exemplos na década de 90 em Porto Alegre, foi criado esse modelo de democracia participativa. Esses veículos de participação democrática modernos estão surgindo cada vez mais através das redes sociais, né? As mídias de comunicação, as TICs, tecnologias da informação e comunicação, facilitaram muito esse modelo de democracia participativa. Afinal, que negócio que é esse? Na democracia representativa eu voto e o cara governa sobre mim. Na participativa o nome já fala, né? O próprio nome já explica. Participativa, então a participação. É um modelo de democracia representativa, sim. Eu voto e existe representação, mas os cidadãos participam com maior atividade na tomada de decisões. Nas tomadas, né, de decisões. Ou seja, eu voto no sujeito, ele vai se eleger, mas qualquer grande decisão que ele vai tomar, decisões pequenas do cotidiano, não, mas uma decisão, um projeto novo, alguma coisa nova, ele vai me consultar. Ele vai chamar o povo para ser consultado se o povo quer aquilo. E esse modelo de democracia ele vai surgir para tentar superar os problemas do modelo representativo tradicional. Onde eu elejo o cara, depois daqui 3, 4 anos eu volto lá na urna para eleger outro, ou ele de volta. Então esse modelo de democracia ele vai surgir na América Latina, vai se fortalecer muito aqui. E por incrível que pareça, a Venezuela tem um marco histórico na sua Constituição, não a última, a Constituição anterior, onde a Venezuela tinha 5 poderes. A Constituição venezuelana tinha 5 poderes. Então havia um poder eleitoral e havia um poder cidadão. Então o cidadão podia vetar as leis que por acaso ele não concordasse, que eram justas. O cidadão tinha poder de veto. Olha que poder incrível. Então faz uma lei, reforma trabalhista, por exemplo. Começou a dar problema nessa reforma, não estamos gostando da situação, prejudicou os trabalhadores. Então a gente quer vetar essa lei. Se houvesse esse poder do cidadão, com um número X de votos, o cidadão poderia vetar essa lei. Isso seria uma democracia participativa. Olha o poder de decisão na mão do cidadão de novo. Porque às vezes a propaganda é boa, né? A reforma vai ser bom, vai ser bom, vai ser bom. Só que a hora que começa a surgir os efeitos, o cidadão percebe que não é bom. E às vezes não consegue voltar atrás. Porque não foi, ele não vota, ele não protocola a lei no Congresso. E aí é complicado. Então, se houvesse esse poder, seria um exemplo de democracia participativa muito mais plena, né? Poderia vetar uma lei, não sozinho, claro, um número
considerável de votos, poderia ser vetada uma lei. Olha que poder da participação tem. Mas ainda não é assim. Existem os plebiscitos, existem os referendos, onde o povo é chamado para responder sobre alguma coisa, a optar sobre alguma coisa. Há audiências públicas. Então essa democracia participativa, a gestão pública, os governos, eles entram em contato direto com o cidadão para sempre ter um feedback, um retorno de o que o cidadão quer. Claro, aqueles que participam, né? Quem participa decide. Ah, mas eu não participei. Você não quis. Foi convidado, não participou. Aqueles que participaram decidiram por você. Continua tendo representação, percebe? A representação continua. Mas existe a possibilidade de participar nas decisões. O orçamento participativo, também chamado de OP, ele é um exemplo desse mecanismo de democracia participativa. Pois os cidadãos eles participam da construção da LOA, que é a Lei do Orçamento Anual. A gestão pública de um ano anterior para o outro ano, ela tem que criar a lei do orçamento anual. Ou seja, os gastos que terão no ano que vem. Então, ela vai gastar tantos com educação, tantos com saúde, tantos com infraestrutura, tanto com pesca, com agricultura. Então, destinado às rubricas, por que vai ser gasto em cada coisa. E, com exceção de Maruí, que nunca sobra nada, mas as outras cidades que têm um recurso de investimento, ou seja, um recurso que não tem um destino fixo, os cidadãos vão decidir para onde esse recurso vai. Então, vai sobrar 100 mil reais no ano de 2021 no orçamento. A gente vai fazer o quê? 100 mil de calçar uma rua. Então, vocês vão qual rua que vocês querem que a gente calce? Os cidadãos vão votar nessas audiências públicas da LOA, do orçamento anual, qual rua que será calçada. Porque só tem 100 mil, não tem 200. Dá para calçar só uma, pequena. Então, qual que vocês querem que seja calçada? Então, um exemplo. E aí o povo participa e escolhe qual. Não fica aquela responsabilidade, não é que não seja autoritária, mas monocrática, né, na mão do representante político, do prefeito que seja, ou do governador, pode ser a nível estadual, ou do presidente da república, a nível federal, de fazer uma coisa e depois o povo, mas a gente não queria essa rua. Não, vocês decidiram, a escolha foi de vocês. Vocês participaram em escolher. Então o orçamento participativo ele é um exemplo. Ele é burocrático, porque sempre que tem democracia se torna burocrático. Quanto mais gente participando, mais difícil é de governar. Quanto mais gente para opinar, mais difícil é para governar. Para um rei absolutista é muito mais fácil governar porque ele toma as decisões sozinho, não precisa ouvir ninguém. Não tem nem legislativo. Ele é juiz, legislador e executor. Ele faz tudo sozinho. É muito mais prático. Monocracia pura, autoritarismo. Na democracia não é assim. E para ouvir o outro exige tempo, exige respeito, exige tolerância. Então ele é um sistema mais complexo. E muito mais burocrático, logo mais demorado de ter resultados. Mas ele é um sistema mais efetivo. Porque ali existe uma efetivação de um direito de participação. Uma cidadania maior. É um modelo democrático onde o povo participa diretamente nas decisões. Mas ainda há representação. O povo elege os seus representantes, vereadores, prefeitos, governadores, senadores, deputados federais e estaduais, presidente da república e assim por diante. Elege, não muda, governador e assim por diante. Não muda, a representação continua. Só porque o povo sempre é chamado para tomar as decisões, para que a decisão não seja tomada por uma equipe, por um grupo de técnicos ou pelo representante político eleito. Então, olha, é um modelo diferente. E o Brasil é um dos primeiros aí na América Latina a criar esse, por exemplo, o orçamento participativo é uma criação brasileira, criado na década de 90 em Porto Alegre. Então o Brasil também entrou nessa onda e criou algo próprio. Então percebe que nossa história tem coisas positivas. A nossa história também é marcada por construções democráticas, embora muito recente, né? A democracia no Brasil aí vai surgir em 1889, pós-Constituição de 88. Então é algo muito recente, mas a gente conseguiu construir alguma coisa já nesses poucos anos de democracia participativa. Embora nos últimos anos a gente tenha perdido um pouco, né, essa democracia, mas a gente vai retornar. Eu acredito que a gente vai conseguir retornar a essa democracia participativa cada vez mais com ferramentas democráticas mais eficientes e menos burocráticas, né? Espera-se isso. Então, um quadrinho para resumir os modelos democráticos, a democracia direta ou ativa, o cidadão governa diretamente. Na democracia representativa, o cidadão elege representantes, ele não precisa participar constantemente, mas somente para votar. Ele vai lá e vota
e depois de 4 anos, no caso no Brasil é 2 em 2 anos, porque as eleições são separadas, né? Prefeito e a nível municipal e a nível estadual e federal é separado, mas a cada 4 anos você vai eleger aquele representante ali, ou para o município ou para o estado e da União, né? Governo federal. Então é só você lá votar e pronto. Basicamente é isso. Na democracia participativa, o cidadão vota, elege seus representantes e participa das decisões do governo. É um passo além da representação. Existe a participação. Então a aula de hoje fica por aqui e em seguida tem a aula sobre as teorias democráticas modernas. O pensamento de Locke, Rousseau, Montesquieu, entre outros.